Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, olha só, bem rápido aqui, tá? Tá tendo uma repercussão muito foda, né, entre Vasco e Flamengo, né? A hegemonia do Flamengo nos últimos 30 jogos, né, sequência de vitórias, o Vasco ganhando pouquíssimos jogos e o Flamengo ganhando muitos jogos nesses confrontos diretos. São coisas que a gente não pode esquecer, até porque a gente vem dessa gestão do Pedrinho de um 6-1. Ô senhor, irmão, eu me gabava e eu zoava os flamenguistas ainda, porque eu tinha visto em vida o Vasco fazer 5-1 por 2 vezes no Flamengo e o Flamengo não ter feito um placar elástico como esse até ano passado, quando a gente tomou de 6 da mulambada. 6-1, ô senhor. E a gente vira SAF, né? Depois de termos virado SAF, entrou a gestão do Pedrinho e parece que, cara, isso é um castigo divino por tudo que aconteceu. Pela gestão do Pedrinho ter sido favorável à venda do Vasco. Parece um castigo divino. Parece. É só um comentário, assim. É só o que eu penso. Parece ter sido um castigo divino. A gente tomar de 6 e poderíamos ter tomado até demais. A gente ter tomado de 6, inclusive, abrindo o placar, né? 1-0 foi do Vasco. Tomamos mais 6 gols após. Gol do Verratti até. E hoje a mídia toda, a mídia convencional, faz chacota entre Vasco e Flamengo. Entre o time do Vasco hoje e o time do Flamengo. Fazem chacota, zoam. Vocês estão vendo aí. Zoam, sacaneiam, porra, falou que tava com sede de revanche, vai viver no deserto quando o jogo começar, e o caralho. Fato é que a mídia, essa mesma mídia que está vendendo isso para vocês hoje, essa mesma mídia, ela vendeu um Vasco foda antes, quando o Vasco foi vendido. Cara, vamos lá, vamos pensar só um pouquinho. Se a SAF para o Vasco, que era um clube totalmente, como eles disseram, totalmente falido, que não havia outra solução para o Vasco virar SAF, e isso seria bom para o Vasco virar SAF, que colocaria o Vasco em patamares de Palmeiras, de Flamengo, enfim, colocaria o Vasco nessa situação. Tu imagina um Palmeiras e um Flamengo virando SAF. O que esses clubes não seriam, né? E viraram até hoje. Viraram SAF até hoje? Não viraram SAF até hoje. Corinthians, porra, devendo o dobro do que o Vasco deve, virou SAF. E nem irá virar. Porque lá no início, quando a SAF seria obrigatória, e isso não é palavra minha não, tá? Isso é palavra do Pedro Paulo, do Carlos Portinho, de quem criou a lei da SAF, dos deputados ali que criaram essa lei, senadores, deputados. Eles disseram que a lei da SAF só não foi obrigatória para todos os clubes porque eles tiveram uma conversa com o Corinthians, com o Flamengo, e esses clubes foram contrários à obrigatoriedade de um clube de futebol virar clube empresa. Ou seja, uma coisa que seria... Todos deveriam virar. Todos. Eu leio os comentários. Diferente desses caras aí, eu leio os comentários de vocês e eu sei tudo que acontece aqui no meu canal, irmão. Eu posso não responder em um determinado momento, mas eu leio. Eu leio todos. Eu vou colocar um comentário aqui do nosso irmão vascaíno que tá iludido, irmão. Tá iludido. Vamos ver primeiro o Fábio Azevedo mais uma vez. Vamos lá. Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Grande abraço, um ótimo dia. E vamos juntos! Casaca neles, porra! É tudo nosso. Desculpa o francês. Os caras brincam com sentimento, com paixão de torcedor. Quem é esse cara para dizer que vai dar bom? Quem é ele para dizer que vai dar bom? É uma coisa nova para o Vasco, né? Não para o futebol brasileiro, que há mais de 30 anos já poderia ter e teve, daqui a pouco a gente vai falar. Clube empresa. Mas assim, quem é ele para dizer isso? Por que ele está dizendo isso? É só para ti, ó, te aproximar,
Entendeu? Você que tá, porra, sofrido, você quer ver um Vasco foda, o caralho. Aí o cara chega e diz, olha, agora vai dar bom. Clube Empresa agora, porra, virou meme em tudo que é lugar. Eu acho que o interesse desses caras é esse, realmente, virar meme. Porque ele pega torcedores do Vasco e torcedores de outro clube. Tanto que ele fala de jogo do Flamengo, narra jogo do Flamengo, do Fluminense. Aí ele tá se fudendo. O negócio dele é ganhar dinheiro. Cantou o hino do Flamengo, vestiu camisa do Flamengo na Fox, quando ele era empregado da Fox. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí tem gente que vem aqui e defende. Quer ver? Olha só. Vamos ver o comentário do nosso amigo aqui. Vamos lá. André Ana Clara 1. Vamos ver o comentário dele. Mas ele não falou mentira, não. Tá dando trabalho mesmo. Para o André, o Vasco tá dando trabalho mesmo para os outros adversários. Tá dando trabalho mesmo. Para um time que foi formado há 10 rodadas atrás. Pô, isso na época, tá? Que eu fiz esse vídeo. Não tinha isso. Caralho. Tá recente esse vídeo que eu fiz. Não tem 3, 4, 5 meses, não. E ele tá dizendo que o Vasco foi formado há 10 rodadas atrás. Ô, André, pô, pelo amor de Deus, André. Vamos lá. Se você discorda, tá errado, irmão. Se eu discordo, eu tô errado. Aí ele continua. Segundo, você não querer a 777 é outra loucura. Irmão, associativismo no Vasco nunca deu certo, porra. Por que tu é Vasco, então, ô André? Por que tu é Vasco? Se o associativo nunca deu certo, por que tu é Vasco? Tu sabe o que significa uma associação? Tu sabe o que significa uma SAF, um clube empresa? Como é que você diz isso? Você é vascaíno por quê, então? Se o associativismo nunca deu certo. Eu não entendo isso, cara. É difícil de entrar na minha cabeça. Essas narrativas aí não entram, irmão. Não entram. Mas vamos continuar. Parece que virou vascaíno no ano passado. Eu virei vascaíno no ano da SAF? No ano da SAF? Então tinha que ser safaíno, igual você é. Você que parece que virou vascaíno ano passado, que é um modelo novo que chegou e você agora está expondo a tua opinião a respeito desse modelo que você não sabe porra nenhuma. Você não sabe se dará certo, ou melhor, ninguém sabe se dará certo ou errado. Fato é que com um ano de SAF, o que foi prometido é que o Vasco seria um clube foda, brigando por títulos, e hoje a gente está brigando para não cair. 4 rodadas e o Vasco não sabe se permanecerá ou não na Série A. Então sou eu mesmo, eu que brigo para o Vasco ser o que era antes, com um clube associativo, porque o modelo do Vasco antes, que ganhou a porra toda, era um associativo, e você diz para mim que eu pareço que virei vascaíno há um ano atrás. Tudo bem. Há 20 anos, aí vem aquela narrativa que foi inventada para a venda, de 20 anos de desgraça e o caralho. Pô, o Atlético Mineiro, irmão, o Atlético Mineiro ficou 50 anos, mais de 50 anos sem ganhar um título brasileiro. Mas é o Vasco, né? Parece que é só o Vasco que disputa sozinho. Não tem outro clube não, é só o Vasco. Aí você fala do Red Bull, que eu falei do Red Bull. Qual engajamento o Red Bull tem no cenário do futebol brasileiro, cara? O Red Bull hoje é um clube mais estruturado do que o Vasco SAF. Tanto que a Vasco SAF pegou o exemplo do Red Bull e trouxe para dentro do Vasco. Inclusive o treinador. Você é maluco, cara. Vocês têm que prestar atenção nas coisas que vocês falam. Sai digitando não, irmão. Para e pensa um pouco. Olha o Botafogo. Olha o Botafogo. Tá dizendo, olha o texto. Olha o texto. Sendo que a SAF do Botafogo é diferente da do Vasco também, tá? Porque tem um dono participativo. O cara, todo jogo tá aqui, o cara briga, o caralho. Apesar de ser a mesma bosta. A mesma bosta. Vê pra onde os jogadores do Botafogo estão indo. Quem se destaca aqui vai pra onde? Porra, pelo amor de Deus. Olha o Botafogo. Vamos lá. Com um pouco de torcida a mais, o time todo organizado. Com um pouco de torcida a mais, o time todo organizado? Não entendi. Eu acho que ele tá falando do Flamengo, não do Botafogo, né? Mas vamos lá. Com um pouco de torcida a mais, o time todo organizado. Bota 777 no Flamengo pra você ver se alguém pega. Meu sonho. Oh, meu Deus. Josh, vai lá, Josh. Fala pros dirigentes do Flamengo virarem clube empresa e vai lá e compra eles. Pelo amor de Deus, oh, meu sonho. Puta que pariu. Você é retardado, André. Você não sabe o que tu tá falando, irmão. Você não sabe que os clubes e empresas no Brasil seriam obrigatórios. Eu vou colocar isso aqui também. Só não foi por causa do Flamengo. Tá dizendo, bota 77 no Flamengo pra ver se alguém pega. Parece doido, pô. Eu que sou doido.
Tu que é maluco, cara. Tu que não sabe o que tu digita sem saber, porque você tá enfurnado em canais que não se preocupam com o Vasco, mas se preocupam com você. E aí, se você hoje pensa uma coisa, o pensamento deles é igual. Se você muda o teu pensamento, aí eles mudam também, porque eles querem a tua visualização. Aqui não, irmão. Aqui, ó, é isso aí até o final. Isso aí até o final. Eu só vou parar de fazer vídeo no YouTube quando eu morrer. Porque se esse canal cair, eu vou fazer outro. Eu vou fazer outro. E outro. E foda-se. E foda-se. E talvez esse canal não caia não, tá? Porque eu já aprendi. Eu já aprendi com os próprios erros aqui no YouTube com relação a direitos autorais. Se o nosso estádio tivesse 100 mil de público, até acredito. Ah, tá. Se o Vasco tivesse 100 mil de público em São Januário, ele até acreditava. O que muda para um clube se tornar clube-empresa, né? Deixar de ser associativo e se tornar clube-empresa, é 100 mil no estádio. É o estádio. Basta ter 100 mil de público lá que tá tranquilo. Então, qual é o clube? Qual é o clube que não tem que se tornar clube-empresa? Todos. Que não tem estádio brasileiro que comporte mais de 100 mil pessoas. Pelo amor de Deus, irmão. Mas só tem 20 mil. Não tem como ser associativismo. Porra, André, tu falou merda pra caralho. Deixa eu tirar esse comentário aqui. Falou merda pra caralho. Tu não sabe o que tá falando, irmão. Tu não sabe o que tá falando. Tu tá dizendo que o Flamengo, se botar 777 no Flamengo, ninguém pega. Glória a Deus. Vai lá, 777. Compra eles. Compra eles, Josh. Fura o ouro do associativo também. E essas narrativas, cara, elas permanecem nesses canais aí. Por isso que a torcida hoje está idiotizada. Por isso que você vê vascaíno falando assim, o empate com o Cruzeiro foi bom. Tiramos 1 ponto do Cruzeiro. Pô, pelo amor de Deus, o jogo ganha. O jogo ganha, o time do Cruzeiro horroroso. E aí passa mais uma rodada, a gente não sabe se permanece ou não na Série A. Aí depois passa outro, depois passa outro. Cara, porra, não foi pra isso que o Vasco foi vendido. O Vasco foi vendido. Não foi pra isso. O Vasco foi vendido pra brigar lá em cima. Essa foi a promessa. Eu vou colocar aqui agora uma carta do clube. Na época que o Vasco foi vendido, dia 7, depois no dia 8, a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, o Vasco da Gama, emitiu esse comunicado aqui, e aqui só está uma parte só. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre essa carta aí. Vamos lá. Neste domingo, dia 7 de agosto de 2022, os vascaínos aceitaram o desafio de deixar para trás as amarras do passado. As amarras do passado, irmão. De um clube associativo, vencedor, que lá no início eles falam. Mas vamos lá, vamos continuar. E voltar a honrar sua história. Sua história de quê? De um clube associativo. Com aquilo que o Vasco sempre fez de melhor. Não hesitar diante dos seus desafios. É assim que se constrói o futuro. Só que esse desafio, quem colocou o Vasco foram eles mesmos. É assim que se constrói o futuro. Não há dúvidas. Olha isso. Não há dúvidas que a SAF adapta o futebol vascaíno à nova realidade do futebol mundial. E era isso que eu queria falar para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre a carta num outro vídeo. Mas vamos lá. A nova realidade do mundial está aí há mais de 135 anos. Em 1888 foi o primeiro clube inglês a se tornar empresa. O primeiro clube europeu ou o primeiro clube do mundo a se tornar clube empresa em 1888. Onde vocês estavam, Move, que não transformaram o Vasco, que poderia ser clube empresa, há 30 anos atrás? Onde vocês estavam? Como que vocês dizem que clube empresa é uma nova realidade do futebol mundial se há 135 anos existe clube empresa? Mete essa, irmão. Não mete essa, porra. Isso aí é feito, essas narrativas são feitas para que você acredite nisso. E eles precisavam que os sócios, apesar de ter votação online, morto votando, caralho, mas eles precisam sim do apoio popular. Porque não basta só o sócio. Tem que ter o apoio popular. E é nessas narrativas aí que eles têm o seu apoio. Apoio popular nessa questão envolvendo o clube empresa. E olha só, clube empresa é uma coisa tão foda, tão foda, tão foda, que tá aqui, ó. Saiu agora, notícia lá da Argentina. Foi realizada uma assembleia na AFA, porque na Argentina não é só o clube igual o Vasco. Tem uma legislação e os clubes que querem vão se tornar empresa. Não é assim. Tem que mudar o estatuto da AFA para um clube lá na Argentina se tornar clube empresa. Pra tu ver como é foda lá. Mas vamos aqui, ó.
Foi realizada uma assembleia na AFA e a ideia de implementação de SAFs no futebol argentino foi recusada por 45 votos a 0. Viva SAF, viva SAF. A Argentina campeã mundial. Mundial. E tem mais uma aqui do River Plate, ó. River Plate chega a 350 mil sócios e fica em segundo no ranking mundial. Olha isso, cara. 350 mil sócios. Um clube associativo. Eu quero ver a SAF bater esse recorde. E outra. Segundo lugar. Qual é o primeiro? Um clube associativo. Da onde? Da Espanha. Que ganha a porra toda. Que ganha tudo. O que ele é? Um clube associativo. Mas calma aí. Lá na Espanha, não tem que ser clube empresa, todo mundo? Não. Lá deram um jeitinho igual foi feito aqui no Brasil. Lá deram um jeitinho igual foi feito aqui. Bem idêntico. Muito parecido. Obrigaram os clubes a se tornarem clube empresa lá na Espanha. Mas o Real Madrid, Barcelona, não. Esses daí não. Não. Só os outros. É a mesma coisa aqui. Os bucha estão se tornando clube empresa e os fodões continuam aí e eles vão ganhar a porra toda. Espanholização do futebol brasileiro. E pra você que diz assim, não, porra, o Flamengo vai virar SAF, ou puta que pariu, igual o amigo falou aí, bota 777 no Flamengo. Irmão, presta atenção. A legislação brasileira e os clubes empresas no mundo são clubes empresas porque 90% foram obrigados. Não foi uma escolha dos clubes. Foi a legislação, foi o Estado, com sua mão, fez com que esse clube virasse clube empresa. Aqui no Brasil não foi assim por quê? Você sabe por que não foi assim? Hein? Ah, tu não sabe não, né, Vascaíno? Deixa eu só te falar uma coisa. Lei Zico, 1993. Lei Zico, maior ídolo do Flamengo. Já permitia que os clubes se tornassem clube empresa. Tanto que, em 1994, o primeiro clube a se tornar clube empresa no Brasil foi o União São João. Lembra do União São João, em 1997, que jogou com o Vasco? E o Edmundo fez 6 gols? Ele já era clube empresa nessa época. Então a gente tem a Lei Zico em 1993 e a gente tem agora, né, mudando essa lei, reformulando essa lei, 2 políticos, um deputado, Pedro Paulo do DEM, Pedro Paulo, flamenguista, e o outro um senador. Qual o senador? Carlos Portinho, ex-vice-presidente do Flamengo. E por que você acha que o clube empresa não foi permitido ser obrigatório no Brasil? Por que não foi obrigatório? Eu vou te mostrar o vídeo aí agora. Como é que foram as conversas com os clubes nesse período? Porque, assim, o Flamengo é um clube que se reestruturou no modelo atual. Ele é um time que criou a sua própria gestão, agora consegue fazer investimentos. A gente viu agora recentemente que ganhou a Libertadores do Brasileiro graças a esse investimento, a esse equilíbrio financeiro. Então, como é que você vê, como é que foram as conversas com clubes como o Flamengo, que agora que se estruturaram chega esse novo modelo, e com clubes que realmente necessitam dessa mudança? Olha, a conversa com o Flamengo tem sido direta desde o primeiro momento. O presidente Landim foi um dos primeiros presidentes de clubes que eu pessoalmente o procurei para explicar o projeto. Ele evoluiu, o projeto evoluiu. Por exemplo, o Flamengo no início da discussão tinha divergências em relação, por exemplo, à discussão de ser obrigatório ou não ser obrigatório. O projeto não é mais obrigatório. Tinha uma discussão sobre, por exemplo, equiparação tributária. Isso já foi absolutamente superado. E porque nessas discussões com o Flamengo, e eu sou flamenguista também, eu aprendi uma coisa: o projeto evoluiu e entendeu uma mensagem muito importante que o Flamengo passou. O projeto evoluiu e entendeu uma mensagem muito importante que o Flamengo passou. E de entender quem fez o dever de casa. O Flamengo fez o dever de casa. Quem é flamenguista como eu sabe o que foram esses 8 anos de reestruturação, deixar de contratar bons jogadores, deixar de contratar um novo técnico para poder pagar, por exemplo, as dívidas trabalhistas, não atrasar com os compromissos que o Flamengo tinha. E hoje o Flamengo teve capacidade financeira para dar essa virada a partir do meio do ano e hoje conquistar os 3 títulos. Então, eu acredito que assim, o projeto ele respeita isso quando ele é optativo, quando ele respeita, por exemplo, os clubes que não desejam virar empresa, ao menos nesse momento. O Flamengo tem claramente essa vocação. O Flamengo quer continuar como clube, como associação. Isso vai ser respeitado
no projeto, porque ele não é obrigatório, Então nós não vamos mexer, o Flamengo tem todas as condições, e o Flamengo tem condições, tem torcida, tem dirigentes que estabeleceram mecanismos profissionais e de gestão e que hoje faz do Flamengo ter capacidade de competir globalmente, não só ter a dianteira no Brasil e estar entre os principais clubes do Brasil, mas também ser um clube com capacidade de competir globalmente, e sábado mostrou isso. Então, o projeto respeitará aqueles que não desejarem, mas ele vai também oferecer uma opção para aqueles clubes que sabem que a chance de competir, não é só com o Flamengo não, com clubes aqui e fora, trazendo investimentos, mudando o formato de organização, emitindo títulos, abrindo para um mercado acionário, para que ele possa gerar um outro ambiente com capacidade de competir, de contratar atletas de maior capacidade, mais bem remunerados, de melhorar a estrutura de formação. Então é isso que o projeto visa trazer, respeitando quem deseja permanecer no contrato de associação, mas dá a opção para aqueles que querem mudar o formato para a empresa. E como é que aqui a pergunta do Gilberto é se o Flamengo não é exemplo de que o modelo que está se o Flamengo não é exemplo do modelo que está dando certo, qual gestão seria? Não, o Flamengo é um modelo que vem dando certo no formato de associação civil, eu não tenho dúvida disso. O Flamengo fez uma mudança profunda no seu estatuto. Quem tiver a curiosidade de olhar o Estatuto do Flamengo, olha lá o artigo 145, 146, é basicamente uma lei de responsabilidade fiscal dos clubes. Quisera eu que os clubes todos aderissem a essas mudanças que o clube fez internamente. Não é fácil você levar isso para o conjunto de ex-presidentes, de conselho benemérito, mérito, enfim, não é fácil fazer essas mudanças. O Flamengo enfrentou isso. Só que o Flamengo tem além da gestão, além dessa evolução que teve no Flamengo, tem uma particularidade do Flamengo. O Flamengo tem um produto que o diferencia de todos os demais. Talvez o Corinthians, aqui em São Paulo, tenha um produto parecido, que é uma imensa torcida. Nós, flamenguistas, somos 43 milhões de brasileiros. Nós somos 4 vezes a população de Portugal. Então, se você imaginar o Flamengo com 43 milhões de torcedores, se nós tivermos aí entre 10% e 15% de torcedores consumidores, né? O Flamengo é uma potência e que, organizado, ele funciona bem. Ele pode se dar o luxo de ter bons patrocinadores, como ele está melhorando cada vez mais a qualidade dos patrocinadores, sem necessidade de ter grandes investidores. Né? Então é um formato que o Flamengo consegue sobreviver, vencer e está na ponta como uma associação civil, mas que outros clubes precisam de um mecanismo de organização distinto que possa permitir investimento para estar competindo, para estar elevando o nível do futebol, e que, na minha modesta opinião, é bom para todos. É bom para o Flamengo, é bom para os times de São Paulo, é bom para os times do Rio Grande do Sul, do Norte, enfim. Eu acho que quando todos estiverem melhor, eu acho que ganha o futebol brasileiro. Assim, e esses senadores e esses deputados escutaram, né? Dizem eles que, o Flamengo fez o dever de casa, né? O Flamengo está ali com as dívidas equacionadas, tá gerando mais receitas do que dívida. Não vou obrigar o Flamengo a virar clube empresa. Igualzinho que aconteceu na Espanha. A verdadeira espanholização do futebol brasileiro. E a gente não percebe isso, apesar dos inúmeros vídeos que a gente fez aqui nesse canal, que a gente fez vários vídeos relacionados a isso, a clube empresa, acha desgraça e o caralho. E hoje a gente discute uma SAF, né? Que seria perante todos esses midiáticos que hoje falam que o Vasco irá perder de goleada para o Flamengo, se não for goleada para eles, não é normal, o Vasco SAF contra um clube associativo. Tem alguma coisa errada aí, não tem não, irmão? Não, mas o Vasco, virou SAF, mas a empresa era ruim, e o caralho, e o Botafogo? Foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores ano passado, e hoje não consegue se classificar para as semifinais do poderosíssimo Campeonato Carioca. Por quê?
Porque o seu dono está pensando nos outros clubes dele. Então pegou os jogadores do Botafogo que mais se destacaram e venderam. E vendeu todos eles. Não, mas calma aí, careca. O Textor botou dinheiro do bolso dele. Não botou, galera. Não botou. Esses caras vêm para o futebol nacional, né? Esses grandes investidores, eles não colocam 1 centavo do bolso deles. O que eles fazem são pegar empréstimos e colocarem no clube. Coisa que o Cartola lá atrás já fazia. Os amadores já faziam isso. Só que eles têm mais representatividade. A figura desses novos donos, né, do futebol brasileiro, dos novos donos de clubes, são, Textor, irmão. A família do Textor é uma família endinheirada pra caralho. Textor tem dinheiro pra caralho. Por que ele não coloca o dinheiro dele no Botafogo? O dinheiro dele ele não coloca, não. Ele faz empréstimo. Ele usa da sua imagem para pegar empréstimo e colocar no Botafogo. Tira os principais jogadores do Botafogo para serem vendidos, que se destacam aqui, e leva para os clubes dele lá fora, ou outros clubes para ganhar dinheiro e injetar nesses clubes da qual os outros clubes que ele tem, que ele não deposita 1 cent do bolso dele. E a gente viu isso com o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno, comprou o Cruzeiro por 50 milhões de reais, vendeu por 600 milhões. Ô, senhor, tem matéria falando sobre isso. E nós fizemos as pesquisas aqui, através do Banco Central, quando podia ter feito ainda aquelas pesquisas, quando a gente tinha transparência do Banco Central, porque depois não houve mais, a gente viu sim que entrou de fora, né, como deve ser, entrou de fora, né, na empresa lá do Ronaldinho Fenômeno, inclusive no nome dele, para dentro da SAF do Cruzeiro, 2 aportes de 25 milhões de reais, totalizando 50, como diz as matérias hoje. Só que a gente não viu nessa pesquisa feita no Banco Central o mesmo acontecer com a Vasco SAF. O empréstimo Ponte, né, que foi aquele empréstimo de cabresto que colocou a 777 ligada no Vasco, a gente não viu esse dinheiro chegar de fora. A gente fez pesquisas aqui, cara, do Banco Central, que deveria constar, sim, o empréstimo Ponte feito lá em 2022, entrando em março ou fevereiro, não lembro a data agora exata, mas entrando nos cofres do Vasco, vindo da 777, entrando no Vasco, nós não vimos isso. Ou seja, provavelmente, o empréstimo Ponte, que fez com que o Vasco fosse aquele voto de cabresto ali, né? Aquele empréstimo de cabresto feito entre 777 e Vasco da Gama, ter vindo de dentro do Brasil. Coisa que configura uma série de irregularidades. Deveria ter vindo de fora. E não veio. Através da pesquisa que a gente fez no Banco Central. Vimos o Cruzeiro, vimos Fluminense, vimos São Paulo pegando empréstimo de fora, mas não vimos esse dinheiro da 777 entrando no Vasco até hoje. E isso ninguém explica. Segundo o Pedrinho, a gestão do Pedrinho foi tudo feito normal. Tá? Tudo normal. Empréstimo Ponte, os aportes da 777, tudo normal. Mas a gente fez a pesquisa aqui e a gente não viu esse empréstimo de 70 milhões, que foi um empréstimo de cabresto, que colocou a 777 dentro do Vasco. A gente não viu esse dinheiro vindo de fora. Deveria ter vindo, tá? Seria muito melhor, não só para o Vasco, mas para todos os clubes do Brasil, se fosse obrigatória essa lei. Se os clubes tivessem que se tornar... Aí não tinha jeito. Aí não tem jeito. Mas, cara, vou te falar uma coisa. O Vasco paga, só por ser SAF, 5% das suas receitas mensais para pagar tributos ao governo por ser clube-empresa. Não paga por transferências de jogadores. Ainda não paga. Mas a partir do 6º ano de SAF, ou seja, 2022, em 2028, em setembro de 2028, o Vasco, que hoje paga 5%, retirando venda de jogadores, passará a pagar 4%. A associação não paga isso não, tá? E além disso, pagará pela venda de jogadores. Ou seja, se o Vasco vender um jogador por 100 milhões de reais, é bem difícil o Vasco vender um jogador por 100 milhões de reais, né? O Vasco sabe. Mas tudo bem, vamos lá. Se o Vasco vender um jogador por 100 milhões de reais, só de impostos que o Vasco vai pagar são
4 milhões de reais. Ô, senhor, 4 milhões de reais que o Vasco vai pagar de impostos só por ser SAF. A partir de 2028. Setembro de 2028, que fará, né, 6 anos que o Vasco se transformou em SAF. Se a gente chegar até lá, né? Se a gente chegar até lá, porque puta que... Ô, senhor! Vou dar um exemplo. Você tem hoje um clube associativo que recebe 20 milhões mensais. O que ele paga de imposto? 0! E o Vasco paga o quê? 1 milhão de reais. 5% das suas receitas correntes mensais. Sem contar com os jogadores. A partir de setembro de 2028, todo jogador que o Vasco vender, o Vasco irá pagar 4% ao governo. Oh, meu Deus do céu! Tá bom o quê? Se como associativo já não estava dando certo, como o SAF dará? Pagando além do que o clube arrecada. Não estou falando de RCE, de recuperação judicial, não. Eu estou falando de imposto que SAF paga por ser SAF. Hoje paga 5%. Daqui a mais 3 anos pagará 4%, mas vai incluir transações de jogadores. Todo jogador que o Vasco vender lá para fora, o Vasco terá que pagar 4% da venda desse jogador. E o clube associativo, o Flamengo, paga o quê? 0. 0. Tanto das suas receitas, tanto de venda de jogadores. E o Vasco vai pagar 4% em cima disso tudo. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Uma falácia que fizeram. Mostrei para vocês aí mais uma vez por que os clubes associativos não foram obrigados a se tornarem SAF. E ainda tem gente que diz que não, o Flamengo vai virar SAF. Uma hora o Flamengo vai virar. Já mudaram, inclusive, o estatuto deles. O Flamengo mudou o seu estatuto para tornar mais difícil se transformar em clube empresa. E hoje, a mesma mídia que antes dizia que o Vasco tinha que se tornar empresa para disputar de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, enfim, com clubes associativos, hoje é a mesma mídia que faz chacota do Vasco SAF disputar com o Flamengo associativo, dizendo o seguinte: se não for goleada de um associativo para um clube empresa, nem vale a pena. Eu vou ficar surpreso se o Flamengo associativo não golear a Vasco SAF. E esse é o debate. Hoje esse é o debate. Mas não foi debate lá atrás que essa mesma mídia, essas mesmas pessoas diziam que o Vasco deveria se tornar clube empresa para enfrentar de igual para igual um clube associativo como o Flamengo. Tamo junto, fui. Depois eu volto. Um forte abraço.